Saiu no site Sputnik a matéria de 17 de agosto de 2016. O motivo do golpe, né? Que a gente sabe muito bem que é o BRICS. Se BRICS renunciarem ao dólar, isso pode levar a consequências geopolíticas catastróficas. O potencial econômico dos chamados países emergentes não está esgotado, afirma o especialista alemão em finanças Ernst Wolff em entrevista à Sputnik Alemanha. Os países dos BRICS, o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, já são atores sérios na economia global. Consequentemente, o dólar está sob pressão. As consequências geopolíticas desse fato podem ser dramáticas. Na opinião do especialista, os países BRICS possuem um grande potencial em termos de recursos humanos e naturais, mas a maior parte deste potencial é usado não por estes países, mas por grandes consórcios que retiram as receitas das commodities para fora do país. O interesse principal das grandes corporações internacionais é ter mão de obra barata. O problema principal é que o lucro, passando através destes consórcios, volta para os países desenvolvidos. Isso significa que o potencial destes países está todos os dias sendo sugado, explicou Wolff. Quanto à economia chinesa, o especialista concorda que é impressionante, mas afirma que é difícil compará-la com as outras. Agora, a China é o maior parceiro comercial de 170 países. Em comparação, os Estados Unidos são o maior parceiro somente de 70 países. Mas a China está dependente das exportações. O que é também importante é que o crescimento de sua economia depende completamente de créditos. O nível da economia de créditos na China é mais duvidoso que o nosso. Além disso, a China sofre de muitas lacunas, por exemplo, no mercado imobiliário, disse ele em entrevista à Sputnik Alemanha. Nos últimos anos, a China provavelmente atingiu os Estados Unidos em termos de poder econômico. Segundo Wolff, a economia da Rússia está no caminho de recuperação. A situação russa é melhor que no Brasil ou África do Sul. O preço do petróleo é muito importante para a Rússia. O que é também importante para a Rússia é que realiza uma política externa ponderada, intensifica as relações comerciais com a China e outros países. A sua posição nos mercados melhorou muito, destacou o economista. Na opinião de Wolff, o Brasil está passando pela pior crise econômica nos últimos 100 anos. O país está em recessão já por 3 anos. Os salários estão caindo, o desemprego é de 11%. Todos estes problemas sociais não surgiram do nada. Graças à Olimpíada, a realidade social está um pouco suavizada. A realidade que está por trás disso no Brasil não parece ser boa, afirmou. Quanto ao novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o especialista em finanças sublinhou que a entidade começa a ganhar peso na economia mundial e que os Estados Unidos já estão insatisfeitos com isso. O problema é que o novo Banco de Desenvolvimento funciona no sistema do dólar. Há que lembrar que o sistema financeiro mundial é o sistema do dólar. A única organização em todo o mundo que tem o direito de imprimir dólares é o Banco de Reserva Federal dos Estados Unidos. Durante os últimos anos, os norte-americanos conseguiram submeter todo o mundo. Ele explicou que a criação de outro sistema financeiro é o pior pesadelo dos Estados Unidos e, por isso, tentam evitar que isso aconteça. Os norte-americanos fazem de tudo para preservar o seu sistema. Houve algumas tentativas de sair fora deste sistema e elas acabaram em derramamento de sangue. Saddam Hussein, por exemplo, queria vender o petróleo não em dólares, mas em euros. Muammar Gaddafi queria introduzir uma moeda coberta por reservas de ouro. Isso levou que ambos já não estejam entre os vivos, disse Wolff. Além disso, o especialista comentou os progressos em relações russo-turcas. No encontro em São Petersburgo, disse ele, os dois líderes acordaram realizar comércio em rublos e liras.
É um tipo de declaração de guerra contra os Estados Unidos, parecida com a de Hussein e Gaddafi. As consequências devem ser interessantes. O BRICS, ele é o único que pode fazer frente ao mega poder hegemônico norte-americano, concentrado no seu Banco Central, Fed, que tem o poder de imprimir dinheiro, o dólar, do nada. O dólar, que é uma moeda que não tem lastro em riqueza real, é um papel podre, conhecido como fiduciário, mas que não representa, na verdade, riqueza alguma. E o Império Norte-Americano está sedimentado em duas bases, petróleo e dólar. E essas duas bases se interligam, se comunicam entre si para manter o poder hegemônico dos Estados Unidos e seu consórcio. Com a conferência de Bretton Woods, os Estados Unidos conseguiram convencer o mundo de que o dólar era uma moeda segura, um mundo que estava fragilizado no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos conseguiram convencer os países de que o dólar era uma moeda segura e que poderia trocar dólar por ouro a qualquer momento. O mundo, como eu já disse, estava fragilizado e foi muito fácil conseguir tornar o dólar como a única moeda de reserva internacional. Mas na década de 70, Richard Nixon cortou a paridade do ouro com o dólar, tornando o dólar uma moeda de curso legal, uma moeda fiduciária. E desde então o dólar não representa riqueza alguma. Ele sanguessuga os recursos naturais de outras nações, principalmente o petróleo, através do petrodólar, que é o grande motivo da morte de Saddam Hussein, de Gaddafi, ou seja, qualquer um que ousa sair dessa configuração dólar acaba sendo tirado de cena. E a partir do momento que o dólar não estava mais vinculado ao ouro, ele deu muito mais poder para o império. E a partir de então se lastreia em dívidas, na debitocracia, porque o endividamento público ele acaba dando lastro ao dólar, principalmente a dívida pública norte-americana. Ela é uma grande financiadora do dólar, porque os países que são detentores dos títulos da dívida pública norte-americana, eles estão assegurados as suas reservas em quê? Em dólar. Então, o endividamento público norte-americano financia o dólar também. E é por isso que a China está vendendo os títulos da dívida pública norte-americana, está deixando de ser uma das maiores credoras do endividamento público dos Estados Unidos. E para o Brasil também não é bom ser um dos maiores credores dos Estados Unidos, porque o endividamento daquele país somente financia a moeda que não tem lastro. E a partir do momento que o Banco Central norte-americano tem poder para imprimir o dinheiro do modo que ele bem entende, ele pode injetar quantidades grandes de dinheiro na economia norte-americana e mundial também, e gerar crises. Eu tenho uma séria suspeita de que a crise de 2008 foi causada por uma liquidez insuportável nos bancos, que levaram a oferecer empréstimos, principalmente no setor imobiliário, e isso causou a grande bolha. E se você for ver todas as crises, as grandes crises mundiais tiveram como antecedente ambientes de muita opulência.
Então, a partir do momento que os Estados Unidos, que um banco central que é privado, o Fed norte-americano é um banco privado, isso não é teoria da conspiração, minha gente. Basta pesquisar que vocês vão encontrar qual é a natureza do Banco Central norte-americano, que desde 1913 pertence a famílias, à elite mundial.